Shalom Adonai, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Hoje no bate-papo entre amigos vai estar a minha esposa Rafaele. Rafaele, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a palavra de Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Então, o meu primeiro contato com Deus foi na minha infância, quando eu era bem novinha. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E minha mãe me levava para a igreja e para a escolinha dominical. E ali eu era instruída, né, conforme as crianças que iam ali, de acordo com a palavra de Deus. Acho que foi o meu primeiro contato com o Senhor. Foi na escola dominical? Na escolinha dominical, na igreja quadrangular. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você cresceu no Evangelho? Não, os meus pais eram católicos. Que bom. Nossos irmãos católicos, um abraço. E mesmo os seus pais sendo católicos, eles deixavam você ir à escola dominical? É eles que te levavam? A minha mãe que me levava. A minha prima Kelly morava pra cima um pouco da minha casa e a família dela era evangélica, a mãe dela. Sim. E eles iam nessa igreja e ela me convidava e minha mãe deixava eu ir. Então todo domingo a minha mãe preparava eu e meu irmão de manhã para que a gente fosse para a escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos um entendimento aqui no canal que não é a religião que salva, mas sim Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus foi perguntado como devia orar, ele ensinou o Pai Nosso: venha o teu reino sobre nós. Então é muito mais do que uma religião. A salvação não está na religião. A salvação não está em A ou em B. A salvação está em Cristo Jesus. E isso que nos aproxima um do outro. Porque eu tenho visto que a religião muitas das vezes tem afastado as pessoas, né? Ou por causa de opiniões diferentes, as pessoas brigam, deixam de conversar. E aí eu me pergunto, aonde está Deus nisso? Eu ouso dizer que Deus não está em religião. Deus ele veio estabelecer o reino dele sobre a terra. O reino de justiça, de amor, de paz e de alegria. Então os nossos irmãos católicos, sejam bem-vindos ao canal também. Um abraço a todos vocês em nome de Jesus, tá? E você cresceu na escola dominical, mas quem que foi que semeou mesmo essa semente das escrituras no seu coração? Teve algum tio, teve algum irmão, teve algum primo que foi importante para que você tivesse sido impactado pela palavra de Deus? Sim, tem algumas pessoas que eu falo que foram muito importantes nesse primeiro contato, né? Porque como os meus pais eles não eram evangélicos, eu gostava de ir na igreja evangélica e a minha mãe não me opunha em não ir. Ao contrário, ela achava importante eu ouvir a palavra de Deus, né? Então, o meu primeiro contato, né, foi com os meus primos, a Kelinha, né, que eu gostava muito de ir na igreja com ela, a Lília, mais o Ricardo, o Renato. Também tinha a minha prima, Giane, que ela estudava num colégio evangélico. E quando eu ia para casa dela, nós escutávamos louvores. Na época, quem que era muito tocada nas rádios era a Cassiane. Então, assim, eu gostava muito das músicas da Cassiane, que ela ouvia bastante, e eram hinos, assim, hinos muito profundos e que sempre me marcavam. A família da minha mãe também, a maioria das minhas tias eram evangélicas, e quando eu também ia para casa dela, elas semeavam a palavra no meu coração, tanto que a primeira vez que eu aceitei Jesus foi com a minha tia. Com quantos anos? Mais ou menos uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. E como que foi isso? Como que foi esse aceitar? O que ela fez para falar com você com 10 anos que você deveria aceitar Jesus? Então, ela sempre falava de Jesus, do amor de Jesus para mim. E eu achava interessante. As coisas que eles falavam sobre Jesus
E assim, eu senti um interesse sobre o Jesus que eles me apresentavam. Então, sempre quando eu estava com eles, eu queria saber algo desse Jesus. E a minha tia Gislene, ela falava muito da palavra do Senhor para mim de maneira assim muito sutil, de maneira muito assim sublime, que assim me encantava ouvir ela falar a palavra de Deus comigo. Ela tinha sabedoria, né? Muita sabedoria. E ela uma vez chegou para mim e me perguntou: "Seu Rafa, você quer aceitar Jesus?" Eu falei assim: "Ô tia, eu quero." Eu falei assim: "Mas como que eu tenho que aceitar Jesus?" Ela falou assim: "Você tem que falar. Você tem que falar que você aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida." Aí eu falei assim: "Ah, só assim?" Ela falou assim: "É só você falar, só você declarar." Aí ela falou assim: "Eu tenho uma fita que eu ganhei e lá..." Fita de? Fita cassete, daquelas de radinho que existia. Isso não era da minha época, não. Existia. Você chegou a pegar fita? Fita cassete. Nossa, mano. Você é nova há muito tempo, né? Sou. Entendi. Aí ela colocou essa fitinha cassete no rádio, né? E ali, acredito eu que seja um pastor, ali ele falou o apelo, né? E eu repeti ali. Eu lembro que ela me falou: "Seu Rafa, vai para um lugar que você fique sozinha, porque aí você vai orar junto com ele." Aí lembro que eu fui para a sala dela, ela me ensinou como é que ligava o rádio, eu coloquei a fitinha lá no rádio, liguei o radinho, me ajoelhei, tinha um tapete vermelho na casa dela, me ajoelhei assim no sofá e repeti ali as palavras que o pastor falava, né? E eu acho isso tão interessante que ali eu era tão novinha, minha mãe já me levava para a escolinha dominical, e ali tão novinha e eu sempre me lembrava dessas coisas. E aí a gente vem ali na palavra de Deus e vê, né? Como a palavra de Deus ela é fiel, que fala assim: "Ensinai o seu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele estiver na sua mocidade, ele jamais se desviará do caminho do Senhor, ele se lembrará da onde que ele veio." E assim, e eu aceitei Jesus, e ali eu me lembrava de onde que eu vim, eu sempre me lembrava do Jesus que me foi ali apresentado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois disso você nunca veio conhecer ao mundo? Ou depois disso você já teve um encontro com o Senhor e nunca mais saiu da presença dele? Não, eu não fui para a igreja nessa época. Eu ali eu aceitei Jesus, eu ouvia a falar de Jesus, eu aceitava os ensinamentos de Jesus, mas eu não era convertida ali. Eu não sabia o que era, não tinha o discernimento de saber ali que eu tinha que ir para a igreja, que eu tinha ali que permanecer ali nas presenças do Senhor. Eu virei adolescente e fui pro mundo. Eu fui viver como um adolescente vive normal, indo em festa, gostando de balada. Então assim, eu era um adolescente que gostava das coisas que o mundo me oferecia. É normal. Mas assim, quando que foi acendeu de novo esse amor por Jesus? Quando você está falando que aos 10 anos de idade aceitou Jesus, mas não tinha consciência exata do que era isso, né? E veio conhecer o mundo, a balada, veio conhecer todas essas coisas. Quando foi esse despertar de Deus na sua vida? Então, o meu pai morreu, eu tinha 16 anos. A gente mudou, a gente morava na cidade de Lagoa Santa, que é onde a gente vive hoje, né? A gente foi para a cidade de Confins, justamente por isso, porque a minha mãe sabia que eu gostava de ir em festa, nessas coisas, e ela queria ter um controle maior sobre a vida minha e do meu irmão, porque nós éramos adolescentes, pra gente não ir pro mundo, né? De vez. E eu falo que ali ela foi muito sábia, porque ela nos tirou ali de vários acontecimentos que ali poderiam ter acontecido, né? Sim, claro. Então ali a gente foi para Confins e eu não fui para a igreja. Aí eu comecei a conviver mais com as minhas tias, que eram evangélicas. Na casa que eu morava, a janela do meu quarto dava para ver a igreja que as minhas tias iam. E lá, a minha tia todos os dias, ela descia a rua e falava: "Seu Rafa, vamos para a igreja?" Eu falei assim: "Eu não vou não."
Aí ela tá assim, mas Rafa, vamos na igreja. Eu não vou não, tia. Aí eu ficava ouvindo o louvor da janela do meu quarto. E ali todos os dias que tinham culto, eu abria a janela do meu quarto para me ouvir os louvores. Quando o louvor acabava, eu fechava a janela e saía. Aí, a minha tia todos os dias, parecia um ritual, todos os dias que ela descia para ir para a igreja, ela me gritava e falava, Rafa, vamos para a igreja. E eu falava para ela, tia, eu não vou para a igreja. Aí ela falou assim, aí ela falava comigo assim, mas Rafa, você ficou ouvindo os louvores e não vai pra igreja? Não, tia, eu não vou pra igreja. Eu ainda não senti vontade de ir. Um dia eu vou, mas eu ainda não vou. E ficava escutando, só que ali a importância, né, dos louvores mais altos da igreja, né? Aí eu ficava ali no meu quarto, todos os dias, ouvindo. Aí teve um dia que ela tava descendo a rua, falei com ela, eu já estava arrumada, e falei com ela, tia, hoje eu vou para a igreja. Glória a Deus. E nunca mais vou sair da presença do Senhor. Aleluia. E ali eu fui realmente para a igreja. Assim, larguei mundo, larguei tudo. E fui para a igreja e falei assim, Deus, a única coisa que eu não quero é nunca mais sair da sua presença. Aí eu fui pedir o pastor para me batizar. Aí eu acho que as pessoas não acreditavam ainda na minha conversão, que eu queria realmente, né, estar na presença de Deus. Eu falei assim, minha filha, mas você tem que ficar um tempo a mais na igreja. Eu falei assim, não, pastor, eu quero batizar agora. Aí eu falei com ele não quis me batizar. Eu falei assim, não, tia, eu quero batizar e aí não tá dando pra me batizar agora, o que eu faço? Aí eu liguei pra tia Gislene, que eu aceitei Jesus. Sim, sim. Ela falou assim, Rafa, vem ficar aqui comigo uns dias. Aí eu fui pra casa dela. Betinho. Em Betim. Fiquei lá 6 meses na casa dela. E todos os dias a gente ia pro monte. Glória a Deus. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias a gente ia pro monte. E você teve alguma experiência especial no monte? Nossa! Eu acho assim que a minha conversão mesmo de verdade, que eu falei assim, nossa, eu quero isso pra minha vida, foi no monte. É mesmo? Conta pra quem tá nos escutando como que foi a sua experiência. Irmãos, experiência pessoal, ela nunca está acima da palavra de Deus. As pessoas às vezes querem colocar a experiência pessoal como doutrina. O que nós temos como princípio básico do Evangelho são as Sagradas Escrituras. É isso que nós temos que ter como doutrina. Só que existem alguns tipos de revelação de Deus. A revelação natural, Salmos 19:1 vai falar assim, que os firmamentos anunciam as obras das mãos do Senhor. O que é isso? Revelação natural. Você olha para a natureza e você vai ver que existe algo maior que construiu aquilo. A natureza está revelando a grandeza de Deus. Existe a revelação especial, que é as Sagradas Escrituras. E tem um tipo de revelação que é a revelação pessoal. É quando o Espírito Santo de Deus ele se revela a nós de forma impactante. E pelo jeito com a Rafa, foi dessa maneira, né? Como que foi essa revelação pessoal na sua vida? Nossa, foi tremendo. Eu lembro que a tia Gislene, ela ia no monte por minha causa, porque ela não ia no monte todos os dias. Uhum. E assim, eu ia no monte, eu ficava encantada com aquele Deus que apresentava ali naquele lugar. Assim, eu queria estar lá toda hora, eu queria estar lá em todo momento. E eu ficava contando assim os minutos do dia para chegar à noite para mim poder ir pro monte. Tinha dia que a tia Gislene estava cansada, ela falava assim, não, Rafa, eu tô tão cansada, mas nós vamos pro monte. E eles iam pro monte, gente, por minha causa. Às vezes o pastor nem ia pro monte e eles iam por minha causa. Aí aquele monte de jovem, eu não lembro falar onde que era o bairro ali, onde que eles iam ali no monte ali em Betim. Qual que era o nome dos pastores? Pastor Sanzionei e a pastora Marli. Quem que ia pro monte era o pastor Sanzionei, a pastora Marli não ia não, e era a Camila, filha dela. Filha, se esse vídeo chegar até vocês, um abraço, pastor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu ministério da sua família, porque foi importante na vida da minha esposa, né? Então, nossa, muito. Como que foi o monte? Me conta como que foi. Não sei se aconteceu com você. Na verdade, eu sei, irmãos. Eu quero que vocês escutem, tá? Por causa que a minha esposa, eu converso com ela. Então, assim, conta para os irmãos
Eu não sei se você já esteve num lugar que Deus às vezes estava usando de forma profética e Deus estava trabalhando, sabe, no ministério profético na vida de pessoas e Deus fala com todo mundo e às vezes pula você, parece que não vai falar com você. Aí de repente Deus vai e começa a bradar na terra. Isso aconteceu com você ou não? Nossa, eu acho que esse daí foi a melhor coisa, né, que aconteceu, porque me ensinaram que o inimigo ele não pode ouvir os nossos pensamentos. E ali, né, no monte, a gente subiu pro monte e ali tava a manifestação do Espírito Santo, todo mundo orando em línguas. Eu nem sabia o que era orar em língua, nem entendia aquilo ali tudo. Aí, aquela coisa, ao mesmo tempo, pra mim, era uma coisa assim, diferente, nova, gostosa, mas assim, teve um certo momento que eu já não me sentia mais pertencente daquele lugar. E o Senhor estava te escutando, né? Parecia assim que eu não fazia parte daquilo ali. Aí eu fui em pensamento assim, eu vi assim, Deus falando com um, falando com outro, pensei assim, Senhor, que estranho, o Senhor conversa aqui com várias pessoas e eu não consigo te ouvir. E assim, na mesma hora, assim, o pastor Sanzionei, lá era muito escuro, e assim, ele nem sabia o meu nome, ele me conhecia de me ver indo ao monte com a minha tia, ele sabia que eu era sobrinha da Lelena. Então assim, ele foi e perguntou assim, ô Lelena, cadê aquela sobrinha sua que vem ao monte com a gente, ela tá aí hoje? Olha pra você ver, ele nem sabia que eu estava lá. Aí ela foi e falou com ele assim, tá sim, pastor, ela tá aqui do meu lado. Falei assim, então traz ela aqui porque Deus tem um recado pra vida dela. Glória a Deus. E assim, ele chegou perto de mim, assim, meu coração começou a acelerar, aquele negócio que eu não entendia e já começou a mudar tudo assim dentro de mim. E ele virou pra mim e falou assim, filha minha, filha muito amada, você pensa que eu não lembro de você e que você está no lugar errado? Você está sim no lugar certo, lugar este que eu mesmo te trouxe e te coloquei. E pela sinceridade do seu coração, eu irei te exaltar. E ali eu pensei assim, mas Senhor, assim, em pensamento, porque eu não falei palavras altas, né? E ele falando, eu ouvindo em pensamento, eu falei assim, mas Senhor, mas eu nem conheço a sua palavra, eu nem sei falar da sua palavra. E ele fala assim, eis que você não precisa de saber, pois eu mesmo colocarei em sua boca as palavras, porque eu, teu Deus, te usará de forma inacreditável, na qual as pessoas nunca imaginavam que você seria usada. Glória a Deus por isso. Aí ali o pastor Sanzonei falou assim que Deus mostrava para ele um fogão de lenha. Na hora que ele falou do fogão de lenha, eu lembrei da casa onde que eu morava quando eu era mais nova, que o chão da nossa casa era aquele chão batido, amarelinho, todo lustradinho, sabe? Dava até pra você pentear cabelo no chão. E ele falou assim que esse fogão de lenha, ele era justamente igual o chão que era da casa que eu morei, mas só que era vermelho. Ele falou assim que era enceradinho e assim que era um fogão muito bonito. E em cima desse fogão existiam vários pratos. E esses pratos seriam as palavras que o Senhor colocaria na minha boca. E cada prato ali mostrava que era para uma pessoa diferente. Era como se Deus me desse a receita para mim levar até a pessoa certa. Ele me dava a receita, quando a gente faz um bolo, a gente precisa de um auxílio para fazer o bolo, todo um ensinamento para você chegar ali na estrutura do bolo. Então ali Deus falava assim que Ele me daria isso e que eu não precisaria me preocupar, porque Ele mesmo me ensinaria a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias teve essa mesma preocupação, porque ele era jovem e Deus falou com ele assim, olha, para ele não se preocupar, porque ele, quando abrisse a boca, o Senhor encheria com a sua santa e gloriosa palavra, né? Irmãos, algumas pessoas, elas estão desacreditando em dons espirituais. Algumas pensam que
os dons eles cessaram no ano 70 depois de Cristo, né? Mas por quê? Porque as pessoas têm brincado com essa questão da profecia, da revelação. Só que Deus, Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente o mesmo Deus. E é tão bom quando Deus fala com a gente. É tão bom quando Deus, ele no seu íntimo, ele revela coisas que somente você e Deus sabia e fala do seu futuro, fala daquilo que está por vir. É algo surreal, é algo maravilhoso esse encontro com Deus. E depois disso, quando que você se batizou? Então, depois disso, ali no monte, né? A gente ia no monte, aí eu frequentava a igreja da pastora Marli, o pastor Sanzionei também. Você lembra do nome do ministério? Era quadrangular, eu sei que eles chamavam Tenda Quadrangular. E ela era na praça de Betim, numa praça central que tinha em Betim. 2009 isso, irmãos. 2009, mais ou menos. Aí eu ia na igreja, né? Passei aí na igreja da pastora Marli, eu ia todos os cultos na igreja da pastora Marli. E eu cheguei, aí eu falei pra tia, tia, eu quero me batizar. Será se a pastora Marli, ela não me batiza? Eu falei, Rafa, eu vou conversar com a pastora. Ela foi e conversou com a pastora. Aí a pastora Marli me chamou. Ela foi e conversou comigo, ela me perguntou assim, Rafa, você quer se batizar mesmo? Eu falei assim, quero, pastor, é o que eu mais quero, eu não quero mais sair da presença de Deus. Eu falei assim, eu acho que as pessoas não acreditam, mas eu não vou mais sair da presença de Deus. Aí ela foi e falou comigo assim, mas você sabe que você, para batizar, você precisa fazer um curso. E esse curso, ele dura mais ou menos 3 meses para ser feito, e você não mora. E você não mora aqui em Betim, você mora em Lagoa Santa. Aí eu falei assim, pastor, eu fico. Você estava em Tavares na época. Eu morava em Tavares, isso mesmo. Confins. Em Confins. Aí eu falei com ela, aí eu falei assim, pastora, mas eu fico aqui. Eu ligo pra minha mãe e peço ela pra mim ficar aqui. Falei assim, depois a senhora pode ter certeza que eu não vou mais me desviar. Eu vou procurar uma igreja e vou congregar nela. Aí eu falei assim, eu não vou falar com a senhora que eu vou vir aqui todos os domingos porque é muito longe. Mas eu vou numa igreja, eu vou congregar. Ela falou assim, amém, então eu vou te batizar. E eu fiquei lá os 3 meses, ela me deu o curso de batismo. No final do curso de batismo, ela conversou comigo novamente, ela falou assim, Rafa, você está pronta? Eu falei assim, nossa, como nunca tive. Glória a Deus. E me batizei, era em 2009, hoje a gente está em 2022 e nunca mais eu me desviei da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, né? Que verdade. O Senhor nos sustente na sua graça, no seu infinito amor, né? Verdade. Em nome de Jesus. E aí, como que você encontrou, sabe, um nego charmoso? Tô brincando, mas como você encontrou esse varão valoroso? Então. Irmãos, é brincadeira, tá, irmãos? É brincadeira. A sorte é minha, tá? Então, esse varão valoroso é uma história antiga, né? Esse varão valoroso, ele é irmão da minha prima. Mas não são meu primo, tá? Não é meu primo, não. É irmão por parte de pai. E a minha prima é minha prima por parte... A mãe dela é minha tia. E eu já conhecia ele. Então, assim, já achava ele lindo, né? Eita glória! E... Senhor, não abra a visão, não. E assim, deu a coincidência que nós nos convertemos na mesma época. Eu lembro que antigamente era o Orkut. Não, você lembra? Porque você conversou comigo no Orkut? Isso eu lembro. Orkut e MSN. Irmão, isso eu lembro. Ela teve iniciativa, entende, irmão? Vou deixar ela contar. Ela achou alguém sorrindo lá na internet, lá já me conhecia e me chamou pra me aceitar lá, sabe? Oi, como você está? De repente chega um convite assim, ó, do nada. No meu Orkut eu olho assim, ó, eu acho que conheço essa irmã. E a aceitação?
Foi muito instantânea, viu, irmão? Foi bem na hora, vai. Então, eu entrei no Orkut, né, de Giane, e a primeira pessoa que eu vi lá na lista de amigos era quem? José Maria. Eu tô assim, nossa, eu conheço esse moço aqui. Aí eu fui lá abrir, né, cliquei lá e chamei pra amizade, né? Mas a gente nem sabia, não tinha noção que ela estava indo pra igreja e que eu também estava indo pra igreja. É verdade. Nós não tínhamos essa noção, a gente conhecia antes, quando nós dois éramos do mundo, mas assim, amizade. E caminhos totalmente diferentes, né? Só cumprimentar na escola, oi, tudo bem, como tá, como tá a vida, mas não tinha nada. Não tinha contato nenhum. É só mesmo oi e tchau, porque eu conhecia ele por causa que ele era irmão da minha prima. Então, assim, não tinha contato, nunca imaginei que hoje eu estaria casada com ele. Então, assim, foi algo assim, um encontro mesmo que eu acredito que seja de Deus mesmo, porque eu nem imaginava que hoje eu estaria aqui casada com os nossos filhos lindos, né? Morando novamente em Lagoa Santa. Então, assim, aí eu chamei ele pra gente conversar. Ele foi lá, pluf, na mesma hora e aceitou. E daí a gente começou a conversar e ele me chamou para ir para a igreja dele. Aí, como eu estava ali no início ali da minha conversão, estava ali fazendo curso de batismo, né? Falei assim, não, eu vou, claro. Aí eu fui na igreja dele, a gente foi para a igreja junto. Depois eu fui no batismo dele, a gente ainda não namorava. A gente nunca nem tinha dado um beijo, né? É verdade. Irmãos, às vezes os irmãos ficam assim, perguntando pra nós, assim, pastores. Pastor, eu tô afim de uma garota. Pastor, a garota fala assim, nossa, aquele varão, ele é tão espiritual, eu gostaria de namorar com ele. O que eu faço? Irmãos, toma atitude. Tem atitude, chama pra tomar sorvete, chama pra conversar, chama pra ir no cinema, chama pra orar. Meus irmãos, sabe, a varão não vai cair vindo do céu e chegar na sua frente. Toma atitude. Se você ama alguém ou tem interesse em alguém que você vê que tem um coração em Deus, primeiramente ore, né? Ore, busque de Deus. Eu costumo dizer para os jovens que você tem que namorar com alguém que ame mais Jesus do que você. Verdade. Porque se a pessoa amar mais Jesus do que você, vai dar legal. Like para essa pessoa em nome de Jesus, amém? Então, aí ali a gente foi na igreja, ele me levou em casa e nós não nos demos nenhum beijo, né? Não. Ele me Parecia um bicho do mato, irmão. Um bicho do mato mesmo. Não, mas pensa na vergonha. Sabe aqueles bichos do mato que saem, correndo? Eu falei, eita glória. Não, mas eu fiquei com muita vergonha, não sabia nem onde que eu enfiava a minha cara. Aí a gente foi pra igreja, depois me levou em casa e daí a gente depois saiu de novo pra tomar um sorvete. Verdade. A gente saiu pra tomar um sorvete até na cidade de Vespasiano, que era próxima, né? Fica entre meio Lagoa Santa e Confins. A gente foi na cidade de Vespasiano tomar um sorvete. E ali eu falei com ele, falei assim, olha, se você quer sair comigo, você vai ter que namorar comigo em casa. Porque eu não vou namorar na rua. Tá vendo, irmão? Eu não vou ficar na rua. Tá vendo que pressão? E assim, foi no primeiro encontro, né? Que pressão. E assim, e ali a gente deu um selinho, né? Foi. Nós demos um selinho e ele me deixou em casa. Na outra semana, nós estávamos namorando em casa. Verdade. Aí nós estávamos namorando em casa. Foi muito legal, irmãos, quando eu fui pedir a minha sogra pra namorar com ela. Tavares é um lugar muito pequeno, né? Aí eu cheguei, de repente começava a aparecer um tanto de cabeça assim, ó, pra ver quem que era o namorado da Rafaele, sabe? Então, assim, foi muito legal, porque cidade pequena é bem legal, bem legal. Todo mundo queria conhecer quem que era o Zé. Conhecer. Mas foi muito bom, foi muito bom. Mas, assim, nesse processo todo, quando que foi, sabe, o seu encontro mesmo de você falar assim, cara, eu tive um encontro com a glória de Deus? Porque uma coisa é estar na igreja
Outra coisa é conhecer o dono da igreja, É né? verdade. Porque às vezes existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não teve a revelação do dono da igreja. Verdade. Como que foi essa chave, foi virada no seu coração, que você teve um encontro, que você recebeu, sabe, essa graça maravilhosa do Espírito Santo? Então, eu falo que na minha vida, as coisas elas acontecem com muita intensidade. Eu não sei se é pela sinceridade que eu chegava a Deus, né, que eu falava com Deus, e assim, eu sentia muito a presença de Deus, sinto até hoje muita presença de Deus. Graças a Deus. Assim, quando eu oro, é algo assim diferente, é algo assim inexplicável. Eu acho assim que quando a gente tem a vontade, nós temos assim a sede de estar na presença de Deus, assim, sabe, aquele desejo de conhecer mais de Deus, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, acho, de se chegar até Deus. Eu lembro que a primeira vez assim que eu tive assim uma experiência assim de física mesmo, assim, de com Deus, assim, de aquele fogo que só vivendo que a gente sabe, né? Foi no encontro. No encontro que a gente foi ali. Da Atos. Procurem aí, Batista Atos 2. Atos 2. No aglomerado da Serra. Gente. A Bispa Jane, né? Jane. E o Bispo Rodrigo. É. Nossa, uma igreja, irmãos. Vocês que moram em BH, que moram pro lado do aglomerado da Serra. Não, uma igreja séria, uma igreja que é impactante. Nós fizemos o encontro com Deus nessa igreja, no aglomerado da Serra. E, sabe, foi algo tremendo. Surreal, né? Fala aí o seu... Nossa, foi algo assim que eu nunca vivi na minha vida, sabe? Foi algo assim... Por isso que eu falo assim, a minha conversão ela foi muito intensa, ela foi assim... Acho que eu me entreguei assim tão inteiro, acho que eu não fui de perninha assim, caminhando na água não, eu já fui mergulhando. E assim, foi tudo assim muito rápido na minha vida, assim, em termos de conversão, né? Assim, eu larguei eu falava muito palavrão. É mesmo, é? Nossa, eu falava muito palavrão. Era boca suja? Demais, e sim. E Deus lavou, eu falava com... Gente, assim, uma coisa muito assim incrível, que eu falava com Deus, que eu era também muito briguenta, né? Briguenta não, eu só respondia aos ataques, né? Olha aí, mano. Então, assim, eu falava com Deus assim, Deus, eu não quero te envergonhar. Então, assim, se o Senhor me quer mesmo na tua presença, que o Senhor nunca mais venha deixar eu brigar com ninguém e que o Senhor venha limpar a minha boca, porque eu não quero mais falar palavrão. E ali eu parei de falar palavrão e, assim, nunca mais, irmão, assim, eu tive... assim, nenhum atrito, assim, da maneira que eu tinha quando eu era do mundo. Então, assim, e assim, Deus me provou, assim, de forma profunda, né? De forma, assim, profunda e assim, e graças a Deus, eu soube lidar com a situação e eu glorifiquei e exaltei o nome de Deus, assim, sabe? Então, assim, as intensidades que eu tinha com Deus eram muito incríveis, muito assim, muito forte. E ali na Atos, eu lembro que tinha a gente não pode contar porque é um encontro, tá, amados? Então, assim, são sigilo e assim, são coisas que acontecem lá impactante que vocês, jovens, deveriam de ir para vocês conhecerem, porque é algo transformador. Mas assim, eu vou falar da minha experiência que eu tive lá. Tinha partes, né, falava de cura e libertação, que limpa a alma da gente, né, que limpa todo o ser da gente. Mas ali na hora que teve um teatro da crucificação de Cristo... É muito forte. Gente, foi algo assim inacreditável. Ali eu senti a presença do Espírito Santo e aquela presença ia me impactando. E ali eu comecei a orar em línguas,
eu não entendi aquilo que eu estava falando, mas eu queria estar ali naquela presença, eu queria continuar ali naquela presença, e assim o Espírito Santo tomava. Gente, é algo assim inacreditável. Então, assim, eu acho que os meus momentos assim mais intensos de início, né, de conversão foi ali, na Atos 2, ali naquele encontro ali junto com aqueles jovens. E, gente, eu vou falar com vocês, ali tinham jovens que eram internados no crack, na cocaína. E assim, e hoje são missionários do Evangelho, proclamam. Tinha uma menina que eu não lembro o nome dela, mas assim, que ela me tocou, eu tenho uma vontade muito grande de ver ela. A última notícia que eu tive dela é que ela tinha virado missionária. Glória a Deus. Gente, essa menina, assim, ela me deu uma lição de vida, que ela ali naquela, como é que fala? Quando a pessoa quer a droga, naquela abstinência, e ela não queria mais aquilo pra vida dela, ela falava com a gente, eu não quero. E ela ali naquela abstinência, assim, lutando contra o corpo dela, lutando ali contra como é que fala? Os desejos dela. E assim, gente, era algo assim, nunca vivido, gente. Era algo assim impactante. E essa menina, ela aceitou Jesus, ela ali se converteu ao Evangelho. Gente, ela proclamava o Evangelho do Senhor, ela curava aquelas outras pessoas que andavam junto com ela através do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, trazia aquelas pessoas para o Evangelho. E imagina só, até hoje, quantas mil pessoas que essa menina já deve ter trago para o Evangelho. A Bíblia fala: onde habitou o pecado, superabundou a graça, né? Por isso eu falo, irmãos, as pessoas sempre nos falam assim: pastor, será que aquela pessoa ela pode mudar? Um pau que nasce torto, morre torto. Você já escutou isso? Mas, irmãos, creia, Jesus ele foi crucificado, e ele foi crucificado ou no pulso ou nas mãos, mas não importa. Sabe por quê? Porque na Bíblia as mãos significa ações. Para quê? Para que todo aquele que tem um encontro com o homem da mão furada, ele tem as suas ações modificadas. Sabe esse parente que você pensa assim, será? Ainda não aconteceu porque ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque quando tiver o encontro com o Senhor dos Exércitos, as ações dele serão modificadas. E os furos nos pés, sabe para quê? Significa caminhos diferentes. Então, quando tiver um encontro com Jesus, essa pessoa que às vezes as pessoas desacreditam, você não pode desacreditar. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então tudo acontece primeiro no espiritual. Não deixe de orar pelas pessoas que você ama. Não deixe de clamar pelas pessoas que a sociedade esqueceu. Porque Deus ama transformar maldição em bênção. Verdade. Jesus ele tem esse poder. Deus é o Deus do impossível. Então não desista de ninguém, seu. Não desista em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E como foi você voltar para Lagoa Santa, começar a congregar na Brasil para Cristo, o nosso saudoso pastor Fidelis, que nos pastoreou, né? Ele nos ajudou bastante, né? Nossa. Nos ajudou demais. Pastor né? Fidelis era o meu paizão. Nosso paizão, né? Verdade. Nossa. Então aí dali, né, a gente não era casado ainda, né? Então ali a gente namorou 3 anos. Eu continuei congregando em Tavares, que era na igreja que eu ouvi os louvores, né? Da janela do meu quarto, porque ali era mais pertinho de casa. Então ali eu congreguei ali um tempo. E depois eu pedi o pastor para mim ir para Lagoa Santa, né? Que a gente estava namorando. E eu queria, lógico, ficar na igreja que você estava, né? Então ali eu vim para a igreja, o Brasil para Cristo, conheci o pastor Fidelis, assim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito generosa. Gente, a pastora Valéria, né? A pastora Valéria. Gente, o pastor Fidelis, mas a pastora Valéria, eu morava em Confins. E é longe. O lugar onde que eu morava
até a igreja, porque eu vinha na igreja aqui de Lagoa Santa, só que não era no centro de Lagoa Santa, era em um outro bairro, né? Então, assim, o pastor Fidelis, ele falava comigo assim, ô filha, vem, que quando a gente sair da igreja, eu e a pastora leva você em casa. E assim, quantas vezes que eu não tinha dinheiro para vir na igreja e o pastor Fidelis, ele me levava em casa. Eu lembro que quando eu fazia algo que a minha mãe não gostava, ela não me dava o dinheiro, né, para mim vir para a igreja. Aí eu lembro que eu saía, gente, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu começava a catar moeda. E na minha casa não tinha moeda jogada no chão assim, não tinha moeda espalhada. E eu achava o valor da passagem. Eu conseguia o valor da passagem. Eu nunca faltei o culto porque eu não tinha dinheiro. Glória a Deus. Eu nunca faltei o culto. Então ali a gente ia pra igreja, ali eu ia pra igreja, né? Pegava essas moedinhas, ia pra igreja, pegava o ônibus, ia pra igreja. E dali, o pastor Fidelis, quando terminava, ele me trazia em casa. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Nós trabalhamos na igreja, nós buscamos os irmãos em casa, sabe? Às vezes algumas pessoas falam assim, deixa de buscar, não busca as pessoas não, sabe? E eu vejo a importância de buscar as pessoas, de não desistir das pessoas. A igreja, ela possui uma Kombi, nós buscamos na porta das pessoas, assim, às vezes, né? Só não vai quem não quer. É longe, e nós vamos com tanto amor, Verdade. sabe? E isso é muito importante. Olha para você ver, vidas vale mais que o mundo todo. Verdade. Você estava falando, voltando um pouquinho atrás, do seu encontro com Deus. Irmãos, o encontro com Deus, quem nunca fez, faz. É verdade. O encontro com Deus, quando eu cheguei do meu encontro com Deus, eu tenho um primo que se chama Bruno. Eu cheguei em casa, eu cheguei tão extasiado, tão cheio, tão impactado pelo Senhor, que eu falava tanto do amor de Deus, que ele falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você não, mas eu quero sentir isso que você está sentindo. Aí ele foi para a igreja, depois que eu cheguei do encontro, no mesmo dia que eu cheguei do encontro, ele falou essa palavra, porque ele viu tudo aquilo que Deus estava fazendo em nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi maravilhoso hoje. Foi maravilhoso. Você tem mais alguma coisa que queira falar e queira deixar algum recado para quem está te escutando? Então, eu queria só falar para os jovens hoje, né? Que hoje o mundo, ele nos oferece, assim, uma bandeja que aos nossos olhos são bem vistas, né? Uma bandeja que aos nossos olhos são boas. Só que, gente, nada se compara àquilo que a gente encontra na presença de Deus. Aleluia. Aquilo que a gente encontra diante do Senhor. São momentos que a gente tem na presença do Senhor que a gente nunca mais quer sair daquilo ali. Glória a Deus. Que a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo ali. E assim, é tremendo, é só vivendo, é só estando ali na presença do Senhor. Então eu falo, você, jovem, que acha que ali não é o seu lugar, como eu achei ali, naquele monte, que ali não me pertencia, que eu estava num lugar errado, não deixa o inimigo colocar isso na sua mente, porque isso é uma mentira. Porque ali sim é o seu lugar. Ali é o lugar onde que o Senhor preparou para você. E ali você pode e terá experiências incríveis na presença do Senhor. E eu vou falar com você algo assim. Vá e experimente. Que você nunca mais vai querer sair dessa presença. Você nunca mais vai querer sair desse contato com Deus. Porque eu falo que aquele que conhece verdadeiramente o nosso Pai Celestial jamais quer sair da presença dele. É como diz a palavra, a música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
não sabe viver. Então, assim, quem que pisou na presença, quem já pisou ali no Santos dos Santos, em outro lugar não quer mais viver, porque nós não temos mais a coragem de se afastar da presença do Pai, porque a presença do Pai é tão intensa, tão maravilhosa, que pode cair 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, pode cair a multidão na nossa frente, outra multidão do nosso lado, que nós jamais iremos se afastar da presença de Deus. Então, se apegue ao Evangelho, ouça, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, não deixe o inimigo colocar na sua mente nada que não seja real. Ouça a palavra de Deus, mesmo quando você estiver desanimado, quando você não estiver com força, porque a gente não precisa de ter força, porque a nossa força vem dos céus, a nossa força vem do Pai, Ele que nos levanta, Ele que nos carrega no colo se for preciso, e muitas das vezes Ele só fala assim, deita aqui, filho, e deixa comigo, e Ele faz. Deus, eu gosto muito de falar que Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que cuida de todos os detalhes. E Deus, ele não é um Deus que sonha, porque Deus, ele não dorme, mas ele realiza projetos. Ele realiza projetos que são ali cravados no nosso coração. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se achegue a Deus, apresente a Deus, que Ele vai realizar os propósitos dele segundo os seus desejos, seus corações. E Deus, ele faz com excelência. Ele nunca faz algo da maneira que a gente pensa, que a gente sonha. Ele faz tudo com maior excelência, porque Ele é um Deus de excelência. Então, se achegue a Ele, não desista, porque eu creio que Ele, como Ele não desistiu de mim, como Ele me resgatou, como Ele teve paciência, assim Ele tem com todos, né? E Ele está ansioso para a sua chegada, assim como Ele teve ansioso para a minha chegada. E que amanhã, assim como eu estou falando aqui da bondade dEle, da graça dEle, que eu achava que eu não era capaz de falar, que eu achava que eu não estava no lugar certo, você também vai estar falando da bondade, da graça dEle, e outras pessoas estarão te ouvindo, estarão ouvindo o Evangelho através da sua vida. Então se disponha, é simples, é só dar o primeiro passo e falar assim, Senhor, eu te aceito, entregue o seu livre-arbítrio para Ele, e você verá que a sua vida será transformada, e que você terá experiências que o mundo não pode te dar, que homens não podem te dar, que ninguém pode te dar. São assim, experiências assim inexplicáveis. Viva as experiências inexplicáveis que o Senhor tem para você. Amém? Aleluia. A Bíblia fala, vinde, provai e vede que é bom. É só provar que você jamais... É igual comer chocolate. Você nunca dá só uma mordidinha. É uma analogia boa, mas é muito melhor. É muito melhor. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado. Que a paz que excede o entendimento do ser humano esteja sobre a sua vida. Irmãos, nos ajude. Dê o seu like. Compartilhe na sua família, nos grupos da faculdade, entre os seus amigos. Que esse testemunho alcance o coração de milhares e milhares de pessoas. Deus te abençoe. Se inscreva no canal em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família. Amém.